Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você espirrar, saúde! O canal do Mandito está chegando com mais um vídeo de análise para você nessa quinta-feira, véspera de feriado, véspera de sexta-feira santa. A gente vai falar de Matheus Babi, atacante do Botafogo, né? Com um pé e meio fora do Botafogo, que tem propostas oficiais de alguns clubes. Deu aval, segundo os veículos de imprensa, o Globo Esporte, o Lancinete, o Fogão Net, o Thiago Franklin trouxeram já que ele já aprovou propostas de Fluminense e Atlético Paranaense. As propostas têm modelos de pagamentos diferentes, e aí nunca se sabe o que pode acontecer. A gente vai falar dos números do Babi, fazer uma análise dele, do jogador, do campo, deixando essa parte de negociação fora, e também falar dos problemas extracampo que ele teve no Botafogo, tá bom? Antes de mais nada, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal do Mandi, ativar o sininho e deixar o seu like. E também acompanhar o nosso trabalho no Twitter. Continuamos crescendo, já passamos de 6.500 seguidores lá no Twitter, tá bom? Então vamos falar de Matheus Babi, atacante de 23 anos, né, fará 24 anos agora no meio da temporada. Um jogador que desde 2016, né, desde 2016, não, em 2016, estreou como profissional do Macaé, após fazer boas partidas de base. Não marcou gols, fez apenas 2 partidas, e depois foi para o time sub-20 do Grêmio, né? Jogou time sub-20, um pouquinho do time de transição do Tricolor Imortal, e aí voltou para o Macaé em 2018. Ficou no Macaé em 2018, em 2019, ainda em 2019 foi muito bem, foi um dos destaques do América, tradicional América aqui do Rio, na Série B do Campeonato Carioca. Voltou ao Macaé em 2020, era artilheiro do campeonato, até ele ser comprado pelo empresário que é o dono do Serra Macaense, e foi um nome de certo destaque, sim, na péssima campanha do Botafogo na temporada passada. Só no Botafogo no ano passado, ele fez 11 gols em 39 jogos e já havia feito 5 gols em 9 jogos pelo Macaé. Nessa temporada, em 8 jogos pelo Botafogo, foram 4 gols marcados, uma média de cada um gol a 2 partidas. Ele foi bem no América também, quando o América subiu para a Série A do Campeonato Carioca, ele fez 12 gols em 27 jogos. No Macaé, anteriormente, ele tinha feito 6 gols em 36 jogos. No total, na carreira, 119 jogos, 38 gols, uma média de 0,31, 0,31 por jogo. Uma média que, para centroavante, até a média boa, uma média muito interessante, não é uma média ruim, não. Às vezes a pessoa fala assim, pô, que isso? Menos de meio, mas é uma média muito legal, a média do Babi. Alguns números, né, do Babi no Brasileirão do ano passado. Ele errou quase 25% dos passes. Esse é um índice um pouco alto. O número não é um número muito legal, não. É um número um pouco alto. Das 41 finalizações que ele tentou no Campeonato Brasileiro do ano passado, tentou não, né, que ele deu no Brasileirão do ano passado, temporada passada, já que o Brasileirão terminou em fevereiro, ele acertou 23, aí já é um índice que eu considero baixo também. Ele fez 26 desarmes, é um número até alto, deu uma assistência e 23 passes para a finalização, número interessante. Ficou 13 vezes impedido, foi o jogador do Botafogo que mais ficou impedido no Campeonato Brasileiro, e aí é outro dado que é legal a gente falar um pouco disso. Ele perdeu a posse de bola por 110 oportunidades, entre passes errados, tomadas de decisão errada. Esses números do Babi no Campeonato Brasileiro do ano passado, alguns números interessantes, desarmes, assistência para finalização. O Babi jogou alguns jogos de ponta com o Paulo Autuori e também com o Eduardo Barroca, fazendo algumas partidas como ponta. No Campeonato Carioca desse ano, das 12 finalizações que ele tentou, 8 foram certas, né? 3 assistências para a finalização, 3 vezes impedido, e ele perdeu a posse de bola 24 vezes, mais uma vez um número que eu considero muito alto para o Babi. Na Copa do Brasil, apenas um jogo, nem finalização, só uma, né? Um gol de pênalti. O que dá para dizer do Matheus Babi? Ele é um jogador jovem, com extremo potencial, tem, sim, certa habilidade. Ele é um jogador que na disputa aérea ele é fortíssimo, ele dificilmente perde a disputa aérea, ganhou quase 70% dos duelos ofensivos aéreos no último Campeonato Brasileiro, é um número alto. Na frente, ele quase sempre ganha de cabeça, mas tem essa deficiência em finalização e essa questão de, às vezes, não conseguir dar sequência, não consegue fazer o pivô desarmado. Isso acontece muitas vezes.
E quando a bola não está chegando no Babi, ele é um centroavante, né? A bola não está chegando, ele meio que se irrita, não sei se a gente pode se dizer que é uma irritação dele, ele sai muito para buscar o jogo, e aí ele atrai a marcação para o seu campo. E aí fica muito congestionado no meio campo. Essa, para mim, é uma deficiência que o Babi precisa melhorar. Babi, repito, ele é um jogador muito interessante. Quando ele recebe a bola, ele não tem muita característica de fazer pivô, é um jogador de rápida solução. Ele tenta dar o passe, tenta virar para bater pro gol, fez um golaço contra o Vasco numa jogada assim no ano passado no Campeonato Brasileiro. Por isso que ele dá muitas assistências para finalizações. Ele já recebe a bola e dá o tapa para o lado, ele não tem essa de fazer pivô, esperar para alguém chegar. Por isso, né, por muitas vezes ele acaba perdendo a posse de bola. Mandi, hoje o Babi, ele joga no Atlético Paranaense, na minha opinião, o Babi chegando hoje no Atlético Paranaense, eu estou falando do Atlético Paranaense e Fluminense, né, porque são os clubes que, digamos assim, estão largando na frente pela contratação do Babi, entendeu? O Atlético Paranaense tem uma proposta financeiramente um pouco melhor, né, e com aquele pagamento que a gente sabe que vai acontecer. O pagamento do Atlético parece que é uma proposta fixa, então é interessante. Mas voltando à questão do elenco, na minha opinião, hoje, Mandi, o Babi para mim disputa posição hoje e com chance de se tornar titular do Atlético Paranaense. No Fluminense, eu já não vejo essa facilidade para ele conseguir jogar com frequência. Se eu estivesse na pele do Babi, eu escolheria o Atlético Paranaense por algumas situações. Eu acho que é mais fácil ele jogar no Atlético, Eu acho que o Atlético pode ajudar um pouco mais a desenvoltura, o desenvolvimento da carreira do Babi do que o Fluminense, embora o Fluminense vá disputar a Libertadores esse ano. Por quê? O Atlético é um clube que ele tem uma estrutura legal, não tem histórico de salário atrasado recente, não tem muito aquela situação de toda hora ter um problema. O Atlético dificilmente troca de treinador. Então, eu acho que essa sequência e uma figura como Autuori, com carta branca para fazer as coisas no Atlético Paranaense, sendo uma espécie de coordenador ali do Babi, Babi viveu o melhor momento dele com a camisa do Botafogo com o Paulo Autuori. Tudo bem que o Paulo Autuori não é um treinador do Atlético Paranaense. Eu acho, para a carreira, o Atlético Paranaense um pouco melhor do que o Fluminense. Porém, qual é o ponto positivo dele para o Fluminense? O futebol do Rio, ele está adaptado ao futebol do Rio. Disputar uma Libertadores pode ser interessante, o estilo de jogo dele favorece a disputa de Libertadores. Outra coisa interessante, se o Babi hoje ele for para o Fluminense, ele só vai jogar a Libertadores quando começar a terceira fase da Copa do Brasil. Ele não pode jogar Campeonato Estadual. Minto, Copa do Brasil também não pode, porque ele já jogou pelo Botafogo. E no Atlético, ele pode jogar já o Campeonato Paranaense, embora o Atlético utilize o time sub-23, em dado momento pode utilizar o time principal. Ele pode jogar já Libertadores, a Copa Sul-Americana pelo Atlético Paranaense. Então, por isso, por estas situações, eu acho melhor o Babi ir. Se eu fosse o empresário do Babi, você vai para o Fluminense, para o Atlético. Porém, o Fluminense tem os seus pontos positivos, é um time de camisa, é um time que o Babi, eu vejo um pouco mais de dificuldade para ganhar a posição por conta do Fred. O Fred é um ídolo do Fluminense, então há situações ali, não só o Fred ser ídolo do Fluminense, né? Quando o Babi, numa sequência de 3, 4 jogos sem marcar, vão em cima dele, isso é inevitável, mas tem aquilo, a condição física do Fred não permite que ele jogue direto, então o Babi pode ganhar uma posição ali, mas repito, vejo mais chances dele se dar bem no Atlético do que no Fluminense, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E antes de mais nada, realidade salarial do Babi. Babi tem um salário baixo para os padrões de Série A. Ele veio no Macaé, ele ganhava muito pouco, veio para o Botafogo ganhando entre 30 e 35 mil, com os gatilhos chegou a 50, 60 mil. Fatalmente vai ganhar um aumento salarial para acertar tanto com o Atlético quanto com o Fluminense. Eu acho que é natural ele receber um aumento. Então, é um jogador, de certo modo, barato, né? 3 milhões de euros, 3,2 milhões de euros. A multa devem aceitar um pouco menos, e com salário baixo, com potencial. Então, acho que o Babi é uma boa contratação para os dois times, tanto para o Atlético quanto para o Fluminense e com qualquer outro, para o Grêmio, para o Palmeiras, um jogador de elenco excelente, embora tenha algumas deficiências que precisam ser melhoradas, tá bom? Então, se você gostou ou se também não gostou,
se inscreva aqui no canal, ative o sininho, pode dar like, pode dar dislike, o que ficar melhor para você, tá bom? Continue se inscrevendo aqui no canal. Um forte abraço, até a próxima. Tchau!